Na queda da prenda, o barão encontrou o passado que jurou nunca abandonar. O sol gaúcho já se despedia, pintando o céu de tons alaranjados sobre a vastidão da coxilha, quando a prenda Olívia Machado seguia seu caminho pela estrada real do Jaguari. O vento, que batia em seu rosto, parecia carregar sussurros que ela não conseguia entender. Tinha 24 anos, um rosto delicado e olhos que, por vezes, se perdiam no horizonte, como se buscassem algo que sua mente não alcançava. Havia dias, meses, talvez anos, que sua memória era um livro com páginas em branco, um passado coberto por uma névoa densa e assustadora. Ela mal se lembrava de quem era, de onde vinha ou para onde ia. Apenas um impulso que a movia adiante. Montada em sua égua baia, Olívia sentia o balanço familiar do animal, o cheiro da terra úmida e o perigo que espreitava em cada curva daquela rota tão usada. A guerra entre farrapos e imperiais deixava suas marcas por toda parte, e uma mulher sozinha era presa fácil. Um arrepio subia pela sua espinha, um pressentimento de que algo ruim estava prestes a acontecer, ou talvez um fragmento de lembrança que se recusava a se mostrar por inteiro. Não muito longe dali, em galope firme e decidido, vinha o barão Elias Larrey. Aos 39 anos, ele era a imagem da força e da amargura. Seu olhar, fixo no caminho, carregava o peso de batalhas e de uma perda que nunca cicatrizara. Barão e estancieiro poderoso, Elias cavalgava em missão para os farrapos, mas no fundo sua alma buscava algo mais, uma resposta, um perdão que ele não sabia se um dia encontraria. A culpa de um passado trágico o corroía, uma promessa não cumprida que o atormentava em cada noite sem sono. O destino, porém, tem seus próprios planos. Um barulho seco, distante, talvez um tiro perdido ou o pio agourento de um pássaro, assustou a égua de Olívia. O animal relinchou, empinando-se com força. Olívia, pega de surpresa e já fragilizada pela confusão de sua mente, não conseguiu se segurar. Seu corpo, leve como uma folha, foi jogado no chão batido da estrada, e a escuridão a engoliu antes mesmo que pudesse sentir a dor. Elias, atento a cada som e movimento da estrada, ouviu o relincho assustado. Freou seu cavalo com um puxão forte nas rédeas e correu para o ponto onde a nuvem de poeira ainda baixava. Foi ali que a viu. Uma prenda caída, inerte, sua beleza singular agora coberta pela poeira da estrada. Um aperto gelado tomou seu peito. Ao se aproximar para socorrer, seus olhos, acostumados à dor e à morte, caíram sobre algo que brilhava fraco no pescoço dela. Era um colar. Um pequeno medalhão de prata, com uma flor de macela gravada. O coração de Elias parou. Ele já tinha visto aquele colar. Ele mesmo o tinha dado, anos atrás, para a única mulher que amou. Com a voz embargada, um sussurro rouco que mal cortou o ar da tarde, ele murmurou, mais para si do que para ela, com a dor de um homem que reencontra o impossível. Prometi que te acharia. O barão Elias Larrey sentiu a terra sumir sob os pés. O colar, aquela flor de macela gravada no medalhão de prata que brilhava no pescoço da prenda caída, era a prova. Era ela, Olívia, a mulher que ele tanto amou, que ele acreditava ter perdido para sempre nas chamas da guerra, estava ali, frágil e sem sentidos. Uma emoção forte demais, uma mistura de dor e uma alegria que quase o sufocava, tomou conta de seu peito. Com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, ele a pegou nos braços. Ela era leve. Seus cabelos escuros se espalhavam pelo braço dele. Ele não podia deixá-la ali, exposta aos perigos da estrada real. Sem hesitar, levou-a para um rancho farrapo que conhecia bem, um abrigo simples e discreto, escondido entre as árvores, onde sabia que estaria segura por enquanto. Olívia abriu os olhos devagar. A cabeça doía e a luz fraca de uma lamparina no canto da cabana incomodava sua vista.
O cheiro de fumaça e terra úmida era estranho, mas não a assustava tanto quanto a sensação de não saber onde estava. Um homem forte, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo, a observava de perto. Ele era bonito, com feições marcadas e uma barba bem cuidada, mas seu rosto era sério, quase triste. Quem era ele? E mais importante, quem era ela? O medo fez seu coração disparar. Onde estou? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca. Elias tentou sorrir, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. Havia ali uma mistura de gentileza e uma dor antiga que o deixava distante. Está segura, prenda. Não se preocupe, ele disse, a voz grave, mas com uma doçura escondida. Meu nome é Elias Larré. Olivia sentiu uma pontada de desconfiança. Ele sabia o nome dela? Porque ela não sabia o dele, nem o dela própria. A confusão era um nó em sua garganta, e ela sentia que ele sabia muito mais do que dizia. O olhar dele sobre ela era intenso, quase um comando, e ela sentiu um misto estranho de medo e um fascínio que não conseguia explicar. Ele parecia ter controle sobre tudo, até sobre a própria respiração dela, que ficou suspensa. Elias se afastou um pouco, incapaz de sustentar aquele olhar sem que a emoção o dominasse. Fechou os olhos por um instante e a viu de novo. Não ali, frágil e sem memória, mas como era antes, jovem e cheia de vida, sob o sol forte do Pampa. Ela sorria, os olhos brilhando de amor, quando ele colocou o medalhão de Macela em seu pescoço. Prometo que nunca te deixarei, ele havia dito, e ela havia prometido o mesmo. Mas então veio o fogo, as chamas queimando tudo, e a notícia terrível de que ela havia sumido. Ele havia falhado, não a protegeu. A culpa, um monstro que o acompanhava há anos, o feria por dentro. Ele prometeu achá-la, e agora ali estava ela, mas como uma estranha. E se a memória voltasse e ela o rejeitasse? E se ela o odiasse por não ter chegado a tempo? Não. Ele não a deixaria de novo. Não podia. A estância, a vasta e imponente estância de Elias, era o único lugar onde poderia protegê-la de verdade, onde a guerra não a alcançaria tão facilmente. Talvez lá, longe dos perigos da estrada e perto do conforto de um lar, as lembranças começassem a voltar. E se não voltassem, ele cuidaria dela. Seria seu guardião, seu abrigo. Vou levá-la para minha estância, ele anunciou, a voz firme, decidida, sem espaço para discussão. Olivia o olhou. Sentiu o peso daquela decisão, a força que vinha dele. Uma mistura de medo e uma estranha sensação de segurança se instalou em seu peito. Aquele homem, com seu olhar penetrante e sua voz de comando, parecia capaz de fazer o impossível. E, de alguma forma, ela sentia que ele não a faria mal. Era uma intuição, um fio de esperança que surgia em meio à sua escuridão. O sol já ia alto quando a vasta estância do barão Elias Larré surgiu no horizonte. Para Olivia, a viagem foi um borrão de dor de cabeça e silêncio. Elias cavalgava à frente, a imponência de seu cavalo e de sua figura servindo como um guia seguro, mas também como uma barreira silenciosa. Ela o observava, sentindo o peso do olhar dele sobre si de vez em quando. Um olhar que misturava preocupação e uma dor profunda que ela não entendia. A estância era um mundo à parte, um casarão imenso de paredes claras e telhado escuro, cercado por galpões, mangueiras e a vida agitada do campo. Peões e agregados se moviam com propósito, o cheiro de gado e de terra molhada pairava no ar. Olivia sentiu um nó no estômago. Aquela não era sua casa. Tudo ali, embora grandioso e belo, parecia estranho, imponente demais para ela. Era como se tivesse sido jogada em um ninho que não era o seu. Quando o cavalo de Elias parou na frente do casarão, Olivia desceu com a ajuda de um peão, as pernas bambas. Os olhos curiosos de todos estavam nela. As mulheres, em suas saias longas e panos de cabeça,
A olhavam com uma mistura de respeito e fofoca silenciosa. Sabiam que aquela prenda não era uma qualquer. A forma como o barão a trouxera, o cuidado que ele mostrava em seus gestos contidos, indicava que ela era importante para ele. A estranha familiaridade com o lugar a assustou. Era como se uma parte dela já tivesse estado ali, mas sua mente se recusava a completar a lembrança. Elias se aproximou, sua presença forte e dominante enchendo o espaço. Esta é sua casa agora, Olívia, ele disse, a voz grave. Ninguém a fará mal aqui. Ele apontou para a porta do casarão, indicando que ela deveria entrar. Olívia sentiu a força de suas palavras, a promessa de proteção. Mas ao mesmo tempo havia uma barreira, uma distância em seu olhar que a fazia sentir-se ainda mais sozinha. Ele era o barão, com suas responsabilidades e segredos. Ela, apenas uma prenda sem memória. Uma senhora de cabelos brancos e rosto gentil, a governanta da estância, a recebeu com um sorriso. Levou-a para um quarto espaçoso, com uma cama grande e lençóis brancos. Olívia tocou a colcha macia, sentindo a textura com estranheza. A janela dava para a coxilha, e o vento trazia o cheiro de pampa. Um cheiro bom que acalmava, mas também trazia fragmentos de algo que parecia fumaça, um ruído distante, um grito que se perdia na névoa de sua mente. Ela fechou os olhos, a dor de cabeça voltando com força. Elias, mesmo estando ocupado com a estância e as notícias da guerra, não a deixou desamparada. Mandou que trouxessem roupas novas para ela, um caldo quente, e ordenou que ninguém a incomodasse. Suas ações eram atenciosas, carregadas de um cuidado que Olívia sentia, mas a barreira emocional entre eles permanecia. Ele estava sempre com o pensamento longe, dividido entre as ordens para os peões, os mapas de batalha e a mulher que ele tentava proteger. Olívia passava os dias vagando pelo casarão e pelos arredores próximos, observando. Via Elias lidar com seus homens, sua voz de comando firme, seus olhos atentos a cada detalhe. Ele era um líder, um homem de poder, e ela sentia essa força o tempo todo. Às vezes, ele a observava de longe, o olhar intenso, quase a queimando, mas se afastava antes que ela pudesse sustentar a conexão. Ela tentava se concentrar, tentava entender por que sentia um medo tão grande de seu próprio passado. E se as lembranças voltassem e revelassem algo terrível, algo que ela fizera de imperdoável? Essa dúvida a roía por dentro, tornando-a ainda mais apreensiva. Uma estranha em um ninho que parecia seguro, mas que escondia a ameaça de um passado desconhecido. Cada canto da estância, cada cheiro, cada som parecia querer sussurrar-lhe um segredo, mas as palavras nunca se formavam por completo. Ela estava ali, protegida, mas a verdadeira prisão era a ausência de suas próprias memórias. Os dias na estância do barão Elias Larré se estendiam em um ritmo que era ao mesmo tempo calmo e carregado de uma tensão silenciosa. Elias, como era de se esperar de um estancieiro poderoso e um homem de guerra, passava a maior parte do tempo ocupado. Ordens para os peões, reuniões com mensageiros farrapos que chegavam e partiam em segredo, mapas estendidos sobre a mesa da sala, tudo falava de uma causa maior, de um conflito que consumia seus pensamentos e seu tempo. Ele se ausentava por longas horas, a preocupação gravada em seu rosto sério. E quando estava presente, seus olhos, embora vigilantes, pareciam perdidos em distâncias que Olívia não alcançava. Ela, por sua vez, sentia o peso daquela ausência, daquele homem que era seu protetor, e ao mesmo tempo, um estranho. Elias a observava de longe. Olívia sentia seus olhos sobre ela, quase como um calor, um toque invisível. Via a dor e um desejo que ele não conseguia esconder totalmente, mas que eram reprimidos por algo maior, por um medo que ela não compreendia. Ele a protegia, sim, mas mantinha uma barreira, como se temesse que a verdade, se um dia voltasse à sua mente, pudesse afastá-la para sempre.
Olivia tentava se adaptar à nova vida. Não podia ficar parada, entregue à sua confusão. Começou a ajudar nas tarefas domésticas, movida por uma necessidade de se sentir útil. Na cozinha, o cheiro de pão fresco e de guisado a envolvia. Ela descascava batatas, arrumava a mesa e a senhora governanta, de nome Dona Aurora, a olhava com um carinho que desarmava. Era como se suas mãos soubessem o que fazer, como se aquelas habilidades de prenda estivessem gravadas em sua alma, mesmo que sua mente se recusasse a lembrar de onde vinham. Ela se descobria capaz, e isso trazia um pequeno alívio à sua alma perdida. Certa tarde, enquanto arrumava alguns panos de prato passados na cozinha, um cheiro repentino de fumaça invadiu o ar, vindo da lareira onde a lenha crepitava. Não era um cheiro ruim, mas algo dentro dela se apertou. Um pânico frio subiu por sua espinha. O cheiro de fumaça se misturou a um som que ela não conseguia identificar, um grito abafado e uma sombra escura. O pano caiu de suas mãos. Seus olhos se arregalaram, o coração batendo forte no peito. As imagens eram rápidas, fragmentadas, como cacos de vidro que se recusavam a formar um desenho completo. Chamas, escuridão, medo, um nome que ela não conseguia pronunciar, uma sensação de perda terrível. Ela levou as mãos à cabeça, a tontura a pegando de surpresa. A memória, ou o que restava dela, era uma tortura constante, ameaçando revelar algo que ela temia ser imperdoável. Ela se encostou na parede fria da cozinha, tentando controlar a respiração. A testa suava. Foi então que Elias entrou na cozinha, vindo do lado de fora, onde o vento já trazia o frescor da noite. Ele a viu, pálida, com os olhos assustados. Sua voz grave, antes firme, suavizou-se. Olivia, o que houve? Ela não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, as lágrimas começando a rolar por seu rosto, sem que ela pudesse impedi-las. Elias se aproximou. O olhar dele era intenso, cheio de preocupação. Ele não a tocou, mas sua proximidade era quase um abraço. O ar na cozinha ficou pesado, carregado de uma tensão elétrica. Olivia sentiu o controle que ele exercia, a forma como sua presença preenchia o espaço e a fazia prender a respiração. Era um misto de medo daquele homem tão forte e um fascínio estranho pela segurança que ele oferecia. Elias, sem dizer uma palavra, pegou um cobertor que estava jogado sobre uma cadeira e o colocou sobre os ombros dela. O gesto simples, o calor do tecido, trouxe um conforto que ela não esperava. Ele não perguntou mais, apenas a guiou para a mesa e fez sinal para que ela se sentasse. Depois, pegou uma chaleira do fogão, onde a água ainda estava quente, e preparou um chá de camomila. O aroma suave da erva acalmou um pouco seu coração. Ele sentou-se à frente dela, a mesa de madeira entre eles. O silêncio era profundo, mas não incômodo. Era um silêncio de dor compartilhada, de um desejo reprimido. Os olhos de Elias não a deixavam, e ela sentia a força de sua atração, a química que parecia surgir do nada, como uma faísca. Mas havia também a dor em seu olhar, a dor de um homem que a queria inteira, com suas memórias, mas que temia o que essas memórias poderiam trazer. Olivia bebeu o chá, sentindo o calor se espalhar por seu corpo, enquanto a tensão entre eles, uma mistura de dor, atração e medo, pulsava no ar, tão palpável quanto a fumaça da lareira. A estância do barão Elias Larrey era um refúgio, sim, um porto seguro no meio da guerra que assolava o Pampa, mas também se tornava, a cada dia, um palco para o conflito. As notícias chegavam com os mensageiros farrapos, que cavalgavam sem descanso pela perigosa estrada real do Jaguari. Traziam relatos sombrios de ataques imperiais nas proximidades, de capatazes e peões mortos, de terras queimadas. A guerra se aproximava, e o ar da estância, antes tranquilo, agora vibrava com uma tensão que Olivia sentia em cada fibra do seu corpo. Elias, mais do que nunca,
mostrava-se o líder que era. Sua presença era a de um general em campo de batalha. Ele estava sempre em movimento, dando ordens firmes, seus olhos varrendo o horizonte, calculando riscos, reforçando a segurança. Via-o reunir os peões mais valentes, distribuir armas, orientar sobre as sentinelas e as rondas. Sua voz, grave e cheia de comando, inspirava respeito e obediência. Em cada gesto, em cada palavra, Elias demonstrava sua capacidade de proteger o que era seu. E Olívia sentia que ela também estava sob essa proteção. Era um instinto forte e inabalável que irradiava dele e a envolvia como um manto. Olívia observava tudo, absorvendo a gravidade daquele tempo. Via a dor e a determinação no rosto dos homens, a preocupação das mulheres. A guerra não era uma história distante, mas uma realidade cruel que batia à porta. E Elias estava no centro dela. Ele não era apenas o barão daquelas terras, mas um farrapo, um homem que lutava por uma causa, por um ideal de liberdade. Ela o via com seus homens, um líder forte, inquestionável, e mesmo sem se lembrar de quem era ou de onde vinha, sentia-se segura ao lado dele. Uma segurança que era estranha, pois vinha de um homem que ainda era um enigma para ela, mas que, com sua força e sua presença, parecia capaz de afastar qualquer mal. Aquela sensação de segurança era um bálsamo para sua alma confusa. Apesar da amnésia que a atormentava, apesar do medo do passado desconhecido, Olívia começava a encontrar um porto naquele homem forte. Ele era um farol na névoa de sua mente, e ela sentia que, enquanto ele estivesse por perto, nada de verdadeiramente ruim poderia acontecer. O olhar dele, quando a encontrava em meio ao corre-corre da estância, era um misto de preocupação e algo mais, algo que ela não sabia nomear, mas que a fazia prender a respiração. Era um cuidado que transcendia o dever. Em uma noite clara, sob um céu coalhado de estrelas que pareciam brilhar mais intensamente sobre a coxilha, Elias estava sozinho no pátio, perto dos estábulos, observando as sentinelas. O vento frio da noite trazia o cheiro de orvalho e terra. Ele sentia o cansaço, o peso da guerra, mas seus pensamentos estavam longe dos combates. Estavam em Olívia, em como ela dormia, talvez sonhando com o passado que ele jurou que encontraria para ela. Eu te achei, ele sussurrou para o vento, a voz rouca, quase inaudível. Eu te achei, Olívia. Prometi que te acharia e cumpri minha palavra. Mas a alegria desse reencontro era amarga. Ela estava ali, sob o teto de sua estância, mas não era a mesma. A névoa em sua mente, a ausência de suas lembranças era um tormento. Ele a amava, com a mesma intensidade de antes, talvez até mais, agora que a via tão vulnerável, tão dependente de sua proteção. A culpa, aquela fera que o devorava, ainda estava lá. Ele não a encontrou a tempo de evitar o incêndio, de protegê-la daquele horror que a roubou de si mesma. E o medo era um nó em sua garganta. E se a memória voltasse? E se ela se lembrasse de tudo e, ao vê-lo, o rejeitasse por não ter estado lá quando ela mais precisou? Não importa o custo, ele prometeu mais uma vez, mas agora para si mesmo, com uma determinação que endurecia sua alma. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Não vou te perder de novo, Olívia, nem para a guerra, nem para o esquecimento. Não importa o que o passado revele, eu serei teu escudo. Seu amor era uma força indomável, e sua determinação em protegê-la era a única verdade que o guiava naqueles tempos incertos. A estância do barão Elias Larré, um centro de vida e movimento, era também um espelho da guerra que assolava o Pampa. Na sala principal do casarão, Elias estava debruçado sobre um mapa da região, as linhas e pontos marcando rotas perigosas e possíveis campos de batalha.
Mensageiros farrapos, homens calejados pela estrada e pelos combates, chegavam e partiam sem descanso, trazendo notícias. Algumas eram de pequenas vitórias, outras, a maioria, de tragédias. Relatos de ataques imperiais, de povoados queimados, de famílias desalojadas. Cada palavra era um golpe, e a mente de Elias, por mais que tentasse focar na estratégia, sempre voltava para ela. Olívia. A prenda que ele havia reencontrado, mas que carregava as cicatrizes mais profundas daquele conflito cruel. Os homens falavam da brutalidade dos imperiais, da forma como não poupavam nada nem ninguém. E enquanto Elias ouvia, não via os rostos cansados à sua frente. Via apenas cinzas, o cheiro de fumaça, de madeira queimada, que parecia impregnado em sua alma e nunca o abandonava, invadiu suas lembranças. Era o dia em que sua vida se partiu, o dia em que Olívia se perdeu. Ele estava longe, em missão, como tantas vezes antes. Acreditava que ela estava segura, sob o cuidado de sua família na estância vizinha, mas a guerra não respeita lares, nem amores. Quando o mensageiro chegou, o rosto pálido e a voz embargada, Elias sentiu um frio na barriga, um pressentimento de desgraça. Incêndio, barão, a fazenda de seus vizinhos, toda em chamas. Ele cavalgou como um raio, o coração batendo descompassado. As imagens da fumaça negra subindo aos céus, o cheiro forte de desgraça, ainda eram tão nítidas em sua memória quanto o sol do meio-dia. Chegou ao que antes fora um lar e encontrou apenas escombros fumegantes, gritos, desespero e a procura desesperada por Olívia. Correu por entre as cinzas, chamando seu nome, a voz rouca de tanto gritar. Mas ela não estava lá. Não havia um sinal. Apenas a certeza terrível de que ela havia sido engolida pelo fogo, pela fumaça, pela guerra. A dor daquela perda o rasgou por dentro. Ele a havia prometido proteção, havia lhe dado o colar como um símbolo de seu amor eterno. E falhou. A culpa. Um peso insuportável que carregava no peito desde então, um monstro que o devorava em cada noite sem sono. Não a encontrou antes, não a salvou. Aquela culpa era a raiz de sua amargura, o motivo de sua busca incessante por justiça, por redenção. Agora, ela estava ali, viva, mas fragmentada. E o medo de perdê-la de novo, ou de que ela o rejeitasse ao se lembrar, era um tormento constante. Mais tarde, enquanto o sol baixava e a luz amarelada entrava pela janela do seu escritório, Elias estava sentado sozinho, um copo de cachaça intocado em suas mãos fortes. Um velho peão chamado Firmino, de cabelos brancos e olhos marejados de histórias, aproximou-se devagar. Firmino era um dos agregados mais antigos da estância, um homem que vira muitas coisas na vida. O barão anda pensativo, Firmino disse, a voz mansa, quase um sussurro. Elias apenas acenou com a cabeça. Aqueles relatos dos imperiais, sempre os mesmos. Queimam, destroem. Elias murmurou, a voz pesada, como se carregasse pedras. Firmino suspirou, olhando para o vazio, para as sombras que se alongavam no pátio. Muitos dizem, barão, que o incêndio da fazenda vizinha, aquele que levou a prenda Olívia, não foi só um acidente. Não. Dizem que foi coisa feita, crueldade pura, ordem de algum oficial imperial. Queriam destruir tudo, até a esperança. As palavras do velho peão caíram sobre Elias como um raio, não um acidente, uma crueldade deliberada. A ideia, que antes era apenas um sussurro de sua própria dor, agora ganhava voz. Aquela informação, vinda de alguém tão vivido e respeitado como Firmino, fez a culpa de Elias se aprofundar, mas também acendeu uma nova chama em seu peito. A raiva. Raiva contra os responsáveis, contra aqueles que tinham arrancado sua Olívia dele, não por acaso, mas por maldade. Ele apertou o copo na mão, os olhos fixos em um ponto distante. O incêndio não era apenas uma tragédia pessoal, era um crime. E ele jurou, ali,
em silêncio, que os responsáveis pagariam, e que Olivia, de uma forma ou de outra, teria sua paz de volta. Naquela noite, o sono de Olivia não trouxe descanso, mas um tormento ainda mais cruel. Mergulhada na escuridão do quarto da estância, um pesadelo terrível a agarrou, mais vívido e real do que qualquer outro que já a tivesse assombrado. Não eram mais apenas sombras ou um cheiro de fumaça distante. Agora, tudo vinha com uma clareza assustadora. Ela estava lá de novo, em meio a chamas que subiam aos céus, lambendo tudo ao redor. O calor era insuportável, o ar pesado, difícil de respirar. Gritos de desespero e dor ecoavam em seus ouvidos, e eram seus. A sensação de pânico a sufocava. E então ele surgiu. Um vulto de homem, alto e cruel, as feições distorcidas pelo ódio e pela satisfação macabra. Ele a olhava, um sorriso frio nos lábios, enquanto o fogo consumia tudo. Era o mesmo homem que aparecia em seus flashes de memória, mas agora sua presença era mais palpável, mais ameaçadora. Olivia tentava correr, mas suas pernas não a obedeciam. O medo a paralisava. As chamas se aproximavam e ela sentia o calor em seu rosto, a fumaça irritando seus olhos. Mas, em meio ao horror, uma coisa diferente aconteceu. Pela primeira vez, ela viu. Não apenas a escuridão e o fogo, mas também viu sombras. Sombras rápidas, silenciosas, que se moviam em meio ao caos. Elas não eram inimigas, eram mãos fortes que a puxavam, que a arrastavam para longe do fogo. Vozes baixas, sussurros apressados que ela não conseguia entender, mas que transmitiam uma urgência, uma necessidade de escondê-la, uma sensação de ser levada, de ser protegida, de ser ocultada. Olivia acordou sobressaltada, um grito preso na garganta, o coração batia descompassado no peito, um tambor selvagem que ecoava pelo quarto escuro. Seu corpo estava coberto de suor frio e suas mãos tremiam incontrolavelmente. A imagem do homem cruel, as chamas, os gritos e as sombras que a salvaram, tudo se misturava em sua mente, deixando-a confusa e aterrorizada. Ela sentou-se na cama, puxando os joelhos contra o peito, os olhos arregalados, tentando entender o que havia acabado de viver. As sombras, aquelas mãos que a haviam puxado para a segurança. Quem eram? Por que a salvaram? E por que a esconderam? A revelação, ainda que fragmentada, de que não havia se perdido sozinha, mas que alguém a havia retirado daquele inferno e a mantido oculta, trouxe uma nova camada de medo ao seu coração. Ela havia sido protegida por farrapos, sim, mas por quê? A ideia de que sua sobrevivência não foi um acaso, mas um ato deliberado de ocultação, fez seu conflito interno se aprofundar. Seus lapsos de memória, que antes eram apenas um fardo, agora pareciam esconder um segredo ainda maior. E se ela fosse importante demais para ser deixada para trás? E se ela tivesse visto algo, ou soubesse de algo, que os imperiais não queriam que ela revelasse? Aquele homem cruel do pesadelo, ele a queria. Queria o que ela sabia, o que ela poderia saber. Uma pergunta fria se formou em sua mente, ainda meio sonolenta, mas gelada como a noite gaúcha. E se essa proteção dos farrapos, essa ocultação, a ligava a algo que ela fizera, algo que não podia ser perdoado? E se seu passado, quando finalmente se revelasse, não fosse apenas uma tragédia de perda, mas uma vergonha? A ideia de ser caçada, de ser uma testemunha indesejada, de carregar um fardo que ela não compreendia, a apavorava. A estância, que antes parecia um refúgio seguro, agora parecia ter paredes finas demais para conter os fantasmas de seu passado. O medo de que a memória completa voltasse, e com ela a verdade de algo imperdoável, era um fardo pesado. Ela olhou para a janela, onde a luz fraca da madrugada começava a espreitar, e sentiu-se mais sozinha do que nunca,
presa em sua própria mente, assombrada por um passado que se recusava a se mostrar por inteiro, mas que, em cada fragmento, a deixava mais assustada. O sol forte da tarde gaúcha mal conseguia furar as janelas do escritório do barão Elias Larrey, onde a tensão era tão densa quanto a fumaça de um tiroteio. Um grupo de farrapos, homens de confiança e rostos calejados pela guerra, estava reunido em volta da mesa. Elias ouvia com atenção, os olhos fixos nos mapas e nos relatos que chegavam, mas seus pensamentos, por vezes, voavam para a prenda que dormia em seu casarão, alheia a tantos perigos. O tenente Malvino Costa voltou à ativa, barão, disse um dos homens, a voz grave. Dizem que está rondando a estrada real do Jaguari de novo, caçando nossos mensageiros. O nome caiu na sala como uma pedra pesada. Malvino Costa. Elias sentiu um arrepio gélido na espinha. Aquele nome era sinônimo de crueldade. Um oficial imperial conhecido por sua brutalidade sem limites. Era o mesmo homem que havia atuado na região do incêndio, anos atrás, no dia em que Olívia se perdeu. A culpa que Elias carregava apertou seu peito. Aquele monstro estava de volta, e perigosamente perto. Longe dali, sob a sombra de um pequeno bosque de eucaliptos, o tenente imperial, Malvino Costa, observava a fumaça que subia de um rancho recém-incendiado. Um sorriso fino e cruel brincava em seus lábios. O cheiro de madeira queimada e de desolação era música para seus ouvidos. À sua frente, um peão farrapo, capturado minutos antes, estava amarrado, o rosto coberto de terra e medo. "Onde estão os outros, cão farrapo?" Malvino perguntou, a voz fria como o aço de sua espada. Não esperou resposta. Com um movimento rápido, bateu no rosto do homem que gemeu de dor. "Achar o ninho de ratos farrapos é um prazer para mim, e acabar com eles, uma alegria." Ele olhou para a fumaça, para a destruição que causara. Em sua mente doentia, revisitava memórias antigas, o trabalho bem feito, como ele chamava, de anos atrás. O grande incêndio que havia varrido uma estância inteira, deixando apenas cinzas e terror. Ele se lembrava da ordem de queimar tudo, de não deixar testemunhas. Havia pensado que sua tarefa fora completa, que nada havia sobrado. Mas o destino, com sua ironia cruel, havia deixado uma ponta solta. Malvino Costa, em sua maldade cega, não fazia ideia de que a prenda que ele acreditava ter virado fumaça estava viva, agora sob a proteção do barão Elias Larrey. "Os farrapos sumiram como baratas, tenente", disse um de seus soldados aproximando-se. Malvino riu, uma risada seca e sem alegria. "Não por muito tempo. Tenho informações de que o barão Elias Larrey está com documentos importantes e que ele está por aqui, perto de sua estância. Vamos fazer uma visita." De volta ao casarão, um mensageiro farrapo chegou ofegante, trazendo um pergaminho enrolado. O rosto do homem estava sujo de terra e cansaço, mas seus olhos transmitiam urgência. "Barão", ele disse, estendendo o mapa para Elias. "Nossas patrulhas interceptaram este plano. O tenente Malvino Costa está se movendo com sua tropa. O objetivo... a estância. Ele está vindo para cá. Quer os documentos da República que temos aqui. E..." O homem hesitou, olhando para o chão. "E talvez queira terminar um serviço antigo." Elias pegou o mapa, os olhos percorrendo as linhas desenhadas à mão, que indicavam a rota e o ponto de ataque. A estância. Sua estância. Aquele rancho que Olívia havia visto em seu pesadelo, as chamas, o vulto cruel. Malvino Costa. O monstro que a roubara de sua memória estava vindo. E agora, ele não estava apenas caçando farrapos. Ele estava vindo para a casa de Elias, para a casa onde Olívia estava. A raiva borbulhou no peito de Elias, misturando-se com um medo frio. Não era por ele, nem pelos documentos. Era por Olívia. Se Malvino soubesse que ela estava ali, que ela sobrevivera ao incêndio que ele comandou, o que faria?
Aquele homem não hesitaria em completar o que começou, em apagar a última chama de seu passado. Elias olhou para o corredor que levava aos quartos, para onde Olívia descansava, talvez ainda assombrada por seus pesadelos. Ele apertou o mapa na mão, os nós dos dedos brancos. A promessa que fizera a si mesmo de protegê-la a qualquer custo ecoou em sua mente. Malvino Costa não a alcançaria. Ele não permitiria. A estância seria um campo de batalha, se necessário, mas Olívia estaria segura. O cheiro de terra molhada e a fumaça da lareira ainda pairavam no ar, trazendo uma falsa sensação de paz à estância do barão Elias Larré. Olívia estava na cozinha, ajudando Dona Aurora a guardar a louça, quando o silêncio da tarde foi rasgado por um som seco e estrondoso. Um tiro, depois outro, e mais outro, em rápida sucessão. Gritos, relinchos de cavalos. O pânico gelou o sangue nas veias de Olívia. Seus olhos se arregalaram, e ela olhou para Dona Aurora, que empalideceu. Imperiais! A velha governanta sussurrou, a voz trêmula. A estância, antes um refúgio, agora era um alvo. O som de cascos de cavalos batendo no chão vinha de todos os lados, misturado ao grito de guerra dos imperiais. Viva o Império! Ecoava, e a cada grito Olívia sentia o medo apertar mais seu peito. Correu para a janela, espiando por uma fresta. Viu homens a cavalo, uniformes azuis e vermelhos, invadindo o pátio, as armas em punho. Estavam cercando o casarão. Elias surgiu na sala principal como um relâmpago, sua voz grave e cheia de comando, cortando o ar da confusão. Peões! As armas! Protejam o casarão! Ele já estava com seu revólver na mão, os olhos varrendo o ambiente, a mente rápida, calculando cada movimento. Olívia o observava, paralisada. Em meio ao caos, ele era a própria imagem da força. Sua presença, a voz de comando, o olhar penetrante que não demonstrava um pingo de medo, a faziam prender a respiração. Era um homem que controlava a situação, mesmo quando o mundo parecia desabar. E, estranhamente, em meio ao pânico, ela sentia uma ponta de fascínio por aquela autoridade inabalável. Os farrapos da estância, poucos, mas leais, responderam ao chamado. Tiros eram trocados. Vozes de dor e fúria enchiam o ar. Olívia sentia o cheiro de pólvora, pesado e sufocante. Elias estava na linha de frente, coordenando a defesa, os olhos atentos a tudo. Ela se viu correndo para perto dele, como se sua própria vida dependesse da proximidade daquele homem. Olívia, fique abaixada, Elias ordenou, a voz áspera, mas com um toque de preocupação. Um peão farrapo caiu perto da porta, com um grito de dor. Elias o viu. Ferido! Ele gritou. Olívia não pensou. Seu corpo agiu por instinto. Correu até o homem, rasgou um pedaço do seu vestido e tentou estancar o sangue. Suas mãos, antes incertas, agora se moviam com um propósito. O cheiro de sangue, o calor do ferimento trouxeram um flash, rápido como um raio. Chamas, gritos, mas também a sensação de estar ajudando alguém, de estar viva e útil. Ela não se lembrava de nada, mas seu corpo parecia saber o que fazer. Elias a viu, seus olhos se encontrando por um instante, a surpresa e o orgulho brilhavam no olhar dele. A proximidade dos corpos, o perigo iminente, criava uma tensão elétrica entre eles. A batalha era desigual. Os imperiais eram muitos e estavam determinados. Elias percebeu que não conseguiriam segurar a estância por muito tempo. Precisavam de uma estratégia. Não podemos ficar, ele gritou para os farrapos. Pegar os documentos, vamos recuar pela mata. Ele correu para sua sala, pegando um mapa e um pacote de pergaminhos importantes da República. Voltou rápido, seu olhar fixo em Olívia. Venha, ele ordenou. Sua mão pegando a dela com força, um toque elétrico que a fez tremer, mas também a impulsionou. Olívia sentiu o calor da mão dele, a urgência em seu toque. Não havia tempo para questionar. O peão ferido, com a ajuda de outro farrapo, foi carregado.
Com Elias à frente, abrindo caminho com determinação, eles conseguiram sair pelos fundos do casarão por uma passagem secreta que levava à mata fechada. Corriam pela trilha estreita, o coração batendo forte, os sons dos tiros e gritos da estância diminuindo aos poucos, mas o perigo ainda os seguia. A mata era escura, densa, cheia de ruídos estranhos, mas oferecia a única chance de fuga. Olívia sentia a respiração ofegante, o corpo dolorido, mas a mão de Elias ainda segurava a sua, um elo que a mantinha conectada à realidade, à segurança. Aquele homem, que antes era um estranho, agora era seu único porto, seu escudo contra a guerra que os engolia. Eles se embrenhavam mais e mais na escuridão verde, rumo a um esconderijo seguro na estrada real do Jaguari, deixando para trás a estância em chamas e a vida que Olívia mal começava a conhecer. A mata densa engolia a pouca luz que restava do dia, transformando o caminho em um túnel escuro e perigoso. Olívia sentia o coração bater forte no peito, o frio da noite misturado ao medo de um ataque a qualquer momento. Eles cavalgavam em silêncio, Elias à frente, os farrapos atrás, todos alertas, os ouvidos atentos a cada galho que estalava, a cada ruído da mata. A fuga da estância tinha sido uma corrida desesperada, e agora a natureza selvagem era sua única proteção, e ao mesmo tempo uma ameaça constante. A viagem era árdua, as árvores se fechavam sobre eles, os galhos chicoteavam o ar e a terra úmida dificultava o passo dos cavalos. Olívia sentia o cansaço em cada músculo, mas a adrenalina a mantinha desperta. Ela observava Elias, seu corpo forte e tenso no comando do cavalo. Ele não dizia muito, mas seus gestos, seu olhar vigilante, transmitiam uma segurança que a envolvia. Em meio ao perigo, em meio àquela escuridão desconhecida, ela se viu confiando nele de uma forma que nunca imaginou. Não havia espaço para a desconfiança ou para as perguntas de sua mente perdida. Havia apenas a necessidade de sobreviver, e ele era a âncora dela. Finalmente Elias sinalizou para pararem. Desceram dos cavalos em um pequeno descampado escondido por grandes árvores, onde a luz da lua mal chegava. Os farrapos começaram a montar um acampamento simples, sem fogueira, para não chamar a atenção. O mensageiro ferido gemeu de dor ao ser deitado no chão, e Olívia, por instinto, correu para ajudá-lo, pegando água e um pano limpo para limpar o ferimento. Elias se sentou perto de uma rocha observando o céu. Olívia, depois de cuidar do ferido, sentou-se a uma distância respeitosa, mas seus olhos não o deixavam. Ele estava diferente agora. Não era o barão imponente da estância, mas um homem cansado, um soldado em meio à guerra. A amargura ainda estava ali, em seu olhar, mas havia algo mais, uma humanidade que ela começava a enxergar. Ele a olhou e por um instante o silêncio se estendeu entre eles. Elias suspirou. Um som pesado que cortou o ar frio. A gente luta por isso, Olívia, ele disse, a voz grave, quase um sussurro, apontando para a escuridão da mata, para o céu estrelado. Pela liberdade. Para que essa terra seja nossa, para que os filhos de nossos filhos não vivam sob o jugo de um império distante, por um rio grande livre. Olívia ouviu, as palavras dele ecoando em seu peito. Liberdade. Uma palavra tão forte, tão cheia de significado. Ela via a devoção nos olhos dele, a paixão pela causa. Ele não lutava por riqueza ou poder, mas por algo maior, algo que tocava a alma. E naquele momento de vulnerabilidade, sentiu uma conexão crescente com ele. Uma humanidade que transcendia a guerra, que ia além de sua amnésia. Ele não era apenas seu protetor, mas um homem com um propósito nobre, um ideal que parecia iluminar a escuridão ao redor. Enquanto ele falava, as imagens em sua mente, antes tão confusas, começaram a se encaixar. Não eram mais apenas chamas e escuridão. Eram vozes.
Vozes baixas, sussurros apressados que ela não conseguia entender totalmente, mas que carregavam um tom de cuidado, de proteção. Você está segura agora? As vozes pareciam dizer, em meio ao caos do incêndio. Ela via sombras, sim, mas não sombras ameaçadoras. Eram as mesmas mãos fortes que a puxaram para longe das chamas, que a esconderam, que a mantiveram oculta. Não eram inimigos. Eram farrapos. O fogo de uma pequena fogueira, acesa com cuidado pelos homens, lançava sombras dançantes sobre os rostos cansados. Elias lhe ofereceu um pedaço de charque e um gole de chimarrão. O calor da cuia em suas mãos, o sabor amargo da erva, a trazia de volta ao presente. Ela sentia a proximidade dele, o calor de seu corpo a poucos passos. Era uma tensão doce, uma eletricidade que corria entre eles. O olhar dele sobre ela era intenso, durava um segundo a mais, um olhar que parecia ver além de sua memória perdida, que via a mulher que ele amava. E ela, apesar de não se lembrar, sentia-se atraída por aquela força, por aquele homem que a fazia prender a respiração. As lembranças vinham em ondas, mais claras agora. Não era apenas a fuga do fogo, mas os dias que se seguiram, de cuidado, de proteção. Homens e mulheres simples, com ponchos e rostos marcados, que a esconderam, que a alimentaram, que a protegeram dos imperiais. Eles falavam da bandeira farrapa, da república. A bandeira, o símbolo daquela causa, começava a se associar à sua própria sobrevivência, à sua vida. Ela não estava apenas perdida, ela havia sido salva, e agora estava ali, com aqueles que a protegeram e com o homem que a havia reencontrado. A névoa em sua mente ainda não havia se dissipado por completo, mas uma nova verdade começava a se formar. Seu passado não era apenas tragédia, mas também salvação. O sol da manhã, ainda tímido, mal conseguia penetrar a copa densa das árvores, lançando feixes de luz que dançavam sobre a terra úmida. Olívia sentia o cansaço do corpo, mas o espírito estava mais alerta do que nunca. As lembranças da noite anterior, dos sussurros dos farrapos e da sensação de ser protegida, ainda reverberavam em sua mente. Ela entendia agora que não estava apenas perdida, havia sido resgatada e oculta. O medo do passado imperdoável começava a ceder lugar a uma estranha sensação de gratidão. Eles estavam em movimento novamente, Elias à frente, os farrapos mais atrás, seguindo uma trilha sinuosa que serpenteava pela estrada real do Jaguari. O silêncio era quebrado apenas pelo ranger das selas e o som abafado dos cascos dos cavalos na grama molhada. Olívia observava Elias, a imponência de sua figura, a determinação em seu olhar. Ele parecia ter um mapa invisível em sua mente, guiando-os por aquele labirinto verde com uma certeza que a acalmava. De repente, Elias ergueu a mão, um sinal para pararem. Todos ficaram imóveis, atentos. Um som, um gemido fraco, quase inaudível, vinha de um pequeno riacho, escondido entre a vegetação. Elias desceu do cavalo com agilidade, fazendo um sinal para que os outros ficassem. Olívia sentiu o coração apertar. Algo estava errado. Ela o seguiu com o olhar enquanto ele se aproximava do riacho. Foi então que o viu. Um homem vestido como farrapo, caído na beira da água, o corpo ensanguentado, o rosto pálido. Ao seu lado, um alforje de couro amassado e molhado, mas ainda preso ao seu corpo. Elias se ajoelhou, avaliando a situação com um olhar rápido e experiente. É um mensageiro, Elias murmurou, a voz grave, ferido. Os outros farrapos se aproximaram, a preocupação estampada em seus rostos. Olívia, sem pensar, desceu de sua égua. O cheiro de sangue e a visão do ferimento a fizeram prender a respiração, mas não a paralisaram. As memórias fragmentadas de cuidado, de mãos que a ajudaram, a impulsionaram. Ela precisava ajudar.
Elias abriu o alforje com cuidado. Dentro havia um pacote de pergaminhos enrolados, selados com o símbolo da República. Documentos cruciais. O olhar de Elias se endureceu. A missão era clara. Aqueles documentos precisavam chegar ao seu destino. A vida do mensageiro e a causa farrapa dependiam disso. Ele não pode esperar, Elias disse, a voz firme, mas com um tom de urgência. Os imperiais devem estar em seu encalço. Olívia se ajoelhou ao lado do mensageiro, ignorando a própria dor. Tirou um lenço de algodão que levava na cintura e o pressionou sobre o ferimento no ombro do homem. Suas mãos, antes incertas, agora se moviam com uma precisão instintiva, como se tivessem feito aquilo muitas vezes. Ela se lembrava das vozes que a haviam protegido, dos cuidados que recebeu. Era sua vez de retribuir, de ajudar aqueles que lutavam pela mesma causa que agora, ela entendia, era também a sua. Elias a observava, um olhar intenso que durou um segundo a mais. Via a coragem dela, a compaixão em seus olhos, a determinação em seus gestos. A prenda frágil e desmemoriada estava se revelando uma mulher de fibra, capaz de agir sob pressão. A química entre eles, antes uma faísca, agora era uma chama que queimava mais forte, alimentada pelo perigo e pela partilha de um propósito. Enquanto Olívia cuidava do mensageiro, um dos farrapos que estava na retaguarda veio correndo, o rosto pálido. "Barão, cavalos!" Ele sussurrou, a voz ofegante. "Estão se aproximando. Muitos!" O coração de Olívia disparou. Imperiais, o rosto cruel de Malvino Costa, o homem de seu pesadelo, surgiu em sua mente. Ela sentiu um arrepio gelado, um pânico que a agarrou, mas a presença de Elias ao seu lado era um escudo. Ele não vacilou. "Temos que ir!" Elias ordenou, com a voz de comando que ela já conhecia. "Levem o ferido! Olívia, venha!" Ele pegou os documentos do alforje, guardando-os em segurança em sua própria mochila. Ajudou o farrapo ferido a ser colocado com cuidado em um dos cavalos, apoiado por outro homem. Olívia sentiu a mão de Elias em suas costas, um toque rápido, quase acidental, mas que a impulsionou. Ele a guiou para a sua égua, ajudando-a a subir. O som dos cascos se aproximava mais alto agora, junto com o grito de guerra dos imperiais. "Viva o Império!" ecoava pela mata. Malvino Costa e sua patrulha estavam perigosamente perto, quase os alcançando. A tensão era máxima, o ar pesado de perigo iminente. "Sigam-me, rápido!" Elias gritou, puxando as rédeas de seu cavalo. Eles se lançaram em um galope desesperado, a mata densa sendo seu único aliado. Olívia sentiu o vento no rosto, os galhos chicoteando o ar, o cheiro de terra molhada e a pólvora que o vento trazia. Olhou para trás por um instante e viu vultos dos imperiais, tão próximos que podia quase sentir a respiração deles. A fuga era por um triz, mas Elias era um guia incansável. Ele conhecia cada atalho, cada esconderijo daquela terra. Com manobras arriscadas e uma velocidade impressionante, eles conseguiram se desviar dos imperiais, deixando-os para trás, frustrados e enfurecidos. O perigo diminuiu, mas a urgência da missão permaneceu. Os documentos, a República, aquele pedaço de papel era a esperança de um povo. Olívia sentiu um misto de alívio e uma nova convicção. Aquele homem, Elias, não estava apenas a protegendo. Ele estava salvando uma causa, um futuro, e ela, de alguma forma, era parte disso agora. Ela não era mais apenas uma prenda perdida, mas uma mulher que, mesmo sem memória, estava lutando ao lado de quem a salvou. A necessidade de levar aqueles documentos ao seu destino, de garantir a vitória da causa farrapa, ardia em seu peito com uma força que ela não sabia que possuía. A persistência do amor de Elias e a verdade que ela estava começando a aceitar eram a força que os guiava naquela estrada perigosa. O pequeno posto farrapo, escondido entre as árvores robustas de uma coxilha mansa, parecia um refúgio de paz
depois de tantos perigos. Olívia, exausta, desceu da égua com as pernas bambas, o corpo dolorido, mas a alma em ebulição. A adrenalina da fuga ainda corria em suas veias, misturada a uma emoção estranha, uma sensação de que estava no lugar certo, com as pessoas certas. Os farrapos os receberam com o calor da camaradagem, oferecendo um chimarrão e um pedaço de pão. Gestos simples que falavam de uma união em tempos de guerra. Enquanto a luz pálida da lua entrava pela fresta da pequena cabana onde ela se deitou, Olívia fechou os olhos, buscando descanso, mas o sono não veio. Em vez disso, as imagens que a perseguiam em pesadelos se materializaram em sua mente com uma clareza assustadora. Não eram mais fragmentos, nem sombras indistintas. Era tudo. Ela viu a estância em chamas, o fogo subindo aos céus, lambendo a madeira, o cheiro de fumaça sufocando o ar. Ouviu os gritos, os relinchos dos cavalos em pânico, o som do desespero. E então ele, o vulto cruel de seu pesadelo, agora com um rosto nítido, terrível. Era o tenente Malvino Costa, com um sorriso frio nos lábios, observando a destruição com uma satisfação macabra. Ele estava lá. Ele tinha ordenado o incêndio. Não era um acidente, era um crime. O pânico a agarrou, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo por sua testa. Mas logo em seguida, a imagem mudou. Em meio ao caos, mãos fortes a puxaram. Eram farrapos. Ela viu os rostos, as roupas simples, os ponchos, homens e mulheres que a arrastaram para longe das chamas, que a esconderam na escuridão da noite. Ela os ouviu, vozes apressadas, sussurrando: "Você está segura, ninguém vai te achar, vamos te proteger." Eles a levaram para longe, a mantiveram oculta, cuidaram dela, protegendo-a dos imperiais que a caçariam se soubessem que ela sobrevivera. Olívia abriu os olhos, ofegante, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade. O peso dela era avassalador. Ela não estava apenas perdida, havia sido resgatada e escondida. Uma testemunha, um segredo. E essa mentira do destino, essa ocultação, a havia roubado de si mesma por anos. Elias entrou na cabana, atraído pelo murmúrio dela. Ele a viu, sentada na cama improvisada, o rosto pálido e molhado de lágrimas, os olhos arregalados de terror e uma raiva contida. Ele se aproximou devagar, o coração apertado. "Olívia, o que houve?" A voz dele era suave, mas ela sentia a tensão em seus ombros. Ela o olhou. A dor em seus olhos era um abismo. "Eles me esconderam, Elias. Por que me esconderam? Por que deixaram que eu me perdesse em mim mesma por tanto tempo?" Sua voz era um sussurro rouco, carregado de dor e incompreensão. "Foi Malvino Costa. Ele mandou queimar tudo. Eu vi. E os farrapos me tiraram de lá e me mantiveram oculta. Por quê?" Elias parou, a respiração presa na garganta. Ele viu a verdade em seus olhos. A clareza da lembrança, a dor da revelação. Aquele olhar era o mesmo da Olívia que ele amou, mas agora carregava as marcas de um sofrimento que ele não pôde evitar. Ele finalmente entendeu a profundidade do segredo, a razão de sua amnésia, do vazio em sua mente. Ela não tinha se perdido. Ela havia sido salva e protegida, mas a um custo terrível. Ele se ajoelhou à frente dela, a mão estendida, hesitando em tocá-la. O medo de sua rejeição, que o atormentava há tanto tempo, era quase palpável no ar. "Olívia, meu amor." A palavra escapou de seus lábios, cheia de uma ternura que ele guardara por anos. Eles a protegeram. Era para a sua segurança. Você tinha visto Malvino. Teria sido caçada, morta, se soubessem que estava viva. Eles não mentiram por maldade, mas para te proteger. Ela o olhou, a raiva começando a se transformar em uma compreensão dolorosa. As palavras dele eram um bálsamo, mesmo que amargo. Seu passado não era uma vergonha, não era algo imperdoável. Era uma história de sobrevivência, de proteção, de coragem.
E as sombras que a haviam salvado eram os farrapos, os mesmos que Elias defendia, os mesmos que a protegiam agora. Nesse momento, em meio à dor e à revelação, a ponte da confiança entre eles, antes apenas um desejo, foi construída, sólida e inquebrantável. Olívia estendeu a mão e tocou o rosto de Elias. O toque era elétrico, uma faísca que acendeu a chama de um amor que o tempo e a guerra não puderam apagar. Eu te amo, Olívia, Elias confessou, a voz embargada, as lágrimas aflorando em seus olhos marcados. Eu te amei cada dia que você esteve perdida. A culpa de não ter te achado antes me corroía. Eu tinha tanto medo que, se sua memória voltasse, você me rejeitasse. Ela o puxou para perto, a cabeça encostada em seu peito forte. O cheiro de pólvora e terra, antes associado ao perigo, agora era o cheiro de seu protetor, de seu amor. O coração dela batia forte, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora. O medo de Elias, de sua rejeição, se dissipou como a névoa da madrugada. Ela estava em casa, com ele, sua memória restaurada, seu passado aceito. O amor deles, mais forte que a guerra, mais forte que o esquecimento, finalmente havia encontrado seu caminho. O tenente imperial Malvino Costa, com sua maldade que não conhecia limites, sorria. Um sorriso frio, que não alcançava os olhos, mas se espalhava pelo rosto marcado pela crueldade. Ele estava ali, à beira da ponte do Jaguari, um ponto estreito e inevitável na estrada real, onde o rio corria forte e as margens eram cobertas por uma vegetação densa. Era o lugar perfeito para uma armadilha, sua obsessão em capturar o barão Elias Larrey, e mais importante, os documentos farrapos que agora sabia estarem com ele havia se tornado uma febre. Mas havia algo mais, um prazer sombrio em imaginar o fim daquela mulher que ele acreditava ter virado cinzas. Posicionem os homens! Malvino ordenou, a voz cortante como o vento frio da coxilha. Nenhum farrapo deve escapar. E o barão é meu. Seus soldados se moveram com agilidade, ocupando as posições estratégicas em ambos os lados da ponte, escondidos entre as árvores e as pedras. O silêncio que se seguiu era pesado, um silêncio de morte, que apenas a correnteza do rio ousava quebrar. Malvino sentiu a satisfação crescer em seu peito. Ali, naquele lugar, ele terminaria o que começou anos atrás. Não muito longe dali, o barão Elias Larrey cavalgava à frente, a expressão séria, os olhos fixos no caminho. Olívia estava logo atrás dele, o pequeno grupo de farrapos seguindo em silêncio. A tensão era palpável no ar, mais densa que a neblina da manhã. Olívia sentia um frio na barriga, um pressentimento que a acompanhava desde que saíram do posto farrapo. A ponte do Jaguari. Elias havia falado dela, um ponto estratégico, mas perigoso. Ela olhava para as costas largas de Elias, para a força que ele transmitia mesmo em silêncio. Seu amor por ele, agora sem as amarras da amnésia, era uma chama que a aquecia, mas também a fazia temer. Temer pelo futuro, temer por ele. A missão de entregar os documentos da República era de suma importância, e Elias a levava a sério, mas ela sentia que o perigo os cercava, como lobos famintos. Elias, embora concentrado na missão, sentia a presença de Olívia atrás de si. A mão dele, por vezes, levava-se à mochila onde os documentos estavam guardados, e sua mente se dividia entre a causa e a mulher que ele havia jurado proteger. Ele sabia dos riscos da ponte, um gargalo que os tornava vulneráveis. Seus sentidos estavam aguçados, cada ruído da mata era um sinal, cada sombra, uma ameaça. Quando a ponte do Jaguari surgiu à vista, Olívia sentiu um arrepio. A estrutura de madeira, antiga e rústica, parecia uma boca aberta, pronta para engoli-los. O rio corria forte lá embaixo, suas águas escuras refletindo o céu nublado. Não havia pássaros, nenhum som além do vento e da correnteza. Um silêncio estranho, que não trazia paz, mas a antecipação do perigo.
Elias puxou as rédeas, diminuindo o passo. Seu olhar varreu as margens do rio, as copas das árvores. Algo não estava certo. Aquele silêncio era pesado demais. Olívia sentiu a respiração presa na garganta, o coração batendo descompassado. O olhar de Elias se encontrou com o dela por um segundo. Um olhar intenso que transmitia um alerta silencioso, um comando para ela estar pronta. A proximidade deles, a tensão no ar, era quase elétrica. Eles começaram a atravessar a ponte, o som oco dos cascos dos cavalos na madeira quebrando o silêncio. A cada passo, Olívia sentia o perigo se aproximar. As tábuas rangiam sob o peso dos animais, e ela podia jurar que ouvia outros sons, abafados, vindos das margens. De repente, um grito rasgou o ar, vindo das árvores. Fogo! A armadilha se fechou. Tiros irromperam de ambos os lados da ponte, uma chuva de balas que ricocheteava na madeira e na água. Os cavalos relincharam, assustados, e os farrapos reagiram, sacando suas armas e buscando abrigo. O caos tomou conta da ponte, o cheiro de pólvora invadindo o ar, misturado ao cheiro forte de medo. Elias agiu com a velocidade de um raio, puxando Olívia para perto de si, protegendo-a com seu próprio corpo, enquanto respondia ao ataque. A voz dele era um trovão, dando ordens aos seus homens. Olívia sentiu a força dos braços dele ao seu redor, o calor de seu corpo, a presença dominante que a fazia prender a respiração. Uma mistura de medo do perigo e um fascínio pela coragem daquele homem. E então, ele surgiu. Em pé na margem do rio, com um sorriso cruel que iluminava seu rosto em meio à fumaça dos tiros. O tenente Malvino Costa. Ele a olhava, seus olhos gelados fixos nela, como um predador que finalmente encontra sua presa. Ora, ora, Barão Larré! Malvino bradou, a voz carregada de veneno por cima do barulho dos tiros. Que reencontro inesperado! E vejo que trouxe a pequena testemunha para a festa. Pensei que as chamas tivessem terminado o serviço da última vez. Mas o destino é, de fato, irônico. As palavras de Malvino caíram sobre Olívia como um golpe. Pequena testemunha. Terminar o serviço. Aquele homem cruel que ela vira em seu pesadelo, o responsável pelo incêndio, estava ali, saboreando a oportunidade de apagar o que restava de seu passado. O coração de Olívia disparou. Ele a queria. Queria matá-la. A raiva e o terror se misturaram em seu peito. Elias sentiu a fúria crescer em seu interior. Malvino Costa. O monstro que roubou Olívia dele, que a marcou com a dor do esquecimento, estava ali, ousando ameaçá-la novamente. Ele apertou Olívia contra si, seus olhos fixos no inimigo, uma promessa silenciosa de proteção gravada em seu olhar. A batalha na Ponte do Jaguari havia acabado de começar, e o destino de Olívia e os documentos da República estavam por um fio. A Ponte do Jaguari se transformou em um inferno de barulho e fumaça. Tiros ricocheteavam na madeira, gritos de dor e ordens se misturavam ao som feroz da correnteza do rio. Olívia estava em meio ao caos, agarrada ao cavalo, o coração batendo descompassado no peito. O cheiro de pólvora e sangue era sufocante, e o medo gelava sua alma. Elias, com a agilidade de um felino, tentava protegê-la, usando seu próprio corpo como escudo, enquanto os farrapos respondiam ao ataque dos imperiais, que surgiam de todos os lados. Malvino Costa, com um sorriso de escárnio, avançou pela ponte, seus olhos fixos em Olívia. Ele não estava ali apenas para a batalha. Ele a queria. Queria terminar o que havia começado anos atrás. Com um movimento rápido, ele apontou sua arma para ela, ignorando os farrapos que tentavam contê-lo. A pequena testemunha não escapará desta vez. Ele bradou, a voz carregada de ódio, por cima do barulho dos tiros. Olívia sentiu o pânico a agarrar. O cano da arma apontado para ela era um buraco negro, e ela viu a morte em seus olhos cruéis.
Seu corpo tremeu, e ela fechou os olhos por um instante, sentindo o ar fugir de seus pulmões. Elias viu o movimento de Malvino, a arma apontada para Olívia. Seus olhos se arregalaram. Em um instante, o mundo se resumiu a uma escolha dilacerante. De um lado, Olívia, seu amor reencontrado, a mulher que ele havia jurado proteger, agora à mercê daquele monstro. De outro, a mochila em suas costas, com os documentos da República, a esperança de um povo, a causa pela qual ele lutava há anos. O destino de um amor e o futuro de uma nação pendiam na balança, e a decisão tinha que ser tomada em 1 milésimo de segundo. Ele sentiu o peso da mochila, o suor frio escorrendo por sua testa. A luta interna era brutal, uma dor aguda que o rasgou por dentro. O dever o chamava para proteger os documentos, para garantir a vitória farrapa. Mas Olívia era a razão de sua vida, o amor que persistira através do tempo e da guerra, a promessa que ele havia feito a si mesmo. Perder os documentos seria uma derrota terrível para a causa, mas perder Olívia de novo seria a morte de sua própria alma. Seus olhos, por um instante, encontraram os dela. Olívia viu a agonia em seu rosto, a decisão que o consumia. Ela sentiu o controle que ele exercia sobre si mesmo, mesmo em meio a tanto caos, mas também a vulnerabilidade daquele momento. Ela prendeu a respiração. O olhar dele era um comando silencioso, e ela sabia que qualquer que fosse sua escolha, ela a aceitaria. Mas uma parte dela, a parte que havia reencontrado o amor, implorava para ser salva. Não havia escolha. Não para ele. O amor era a maior de todas as causas. Com um grito de fúria que parecia vir do fundo de sua alma, Elias tomou sua decisão. Antes de se lançar, em um movimento rápido e quase imperceptível, ele arrancou a mochila de suas costas e a jogou para um jovem farrapo que estava perto, escondido atrás de um cavalo. Leve isso. Não pare. A vida da República depende de você. Elias bradou, a voz cheia de comando, mas com uma urgência que não deixava dúvidas. O jovem farrapo, com os olhos arregalados, assentiu e, sem hesitar, se lançou rio abaixo pela margem, com a mochila e os documentos seguros. Livre do peso da mochila, Elias se lançou. Sua escolha estava feita. Olívia, a mulher que ele amava. Com a agilidade de um raio, ele se jogou na frente dela, puxando-a para baixo no mesmo instante em que Malvino Costa disparou. A bala, por um tris, passou raspando pelo ombro de Elias, que gemeu de dor, mas não vacilou. Ele a apertou contra si, protegendo-a com seu próprio corpo, enquanto respondia ao fogo com uma fúria renovada. O abraço de Elias era um escudo, um porto seguro em meio ao inferno. Olívia sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de suor e sangue e a força de seus braços. O medo ainda estava ali, mas a certeza de que ele a havia escolhido, de que seu amor era a maior causa para ele, inundou seu peito com uma emoção avassaladora. Ele a salvou. Ele a estava protegendo. E naquele instante de perigo extremo, a verdade mais profunda de seu amor floresceu, mais forte do que qualquer bala, mais forte do que a guerra, mais forte do que o esquecimento. A ponte do Jaguari tremia sob o peso da batalha, mas o grito de fúria que Elias soltou, misturado ao som do tiro que raspou seu ombro, pareceu silenciar todo o resto para Olívia. Ele a apertou contra si. O calor de seu corpo era um escudo, e a dor em seu rosto era a prova de sua escolha, de seu amor. Malvino Costa, furioso por ter falhado, avançou, a arma novamente apontada, os olhos fixos nela. Olívia sentiu o pânico, mas a memória, agora plena e vívida, trouxe consigo não apenas o terror do passado, mas também uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela se lembrou de cada detalhe, de cada momento, e sabia quem era aquele monstro e o que ele era capaz de fazer. A mulher que havia sobrevivido às chamas e ao esquecimento não era mais a presa. Elias, mesmo ferido, lutava com a ferocidade de um leão, protegendo Olívia
com cada fibra de seu ser. Malvino, cego pelo ódio e pela frustração, se aproximou, e Elias, em um movimento rápido, o enfrentou usando a coronha de sua arma. A luta era brutal, corpo a corpo, em meio ao tiroteio dos farrapos e imperiais. Olívia viu a oportunidade. Sua memória, agora afiada, lembrou-lhe de um atalho, de uma pedra solta no parapeito da ponte, um conhecimento antigo daquela terra. Enquanto Elias e Malvino se embolavam, ela pegou uma das pedras soltas. Não pensou, apenas agiu. Com toda a força que tinha, jogou-a na cabeça de Malvino. O golpe foi certeiro. O tenente imperial cambaleou. O grito de dor, misturado à surpresa. Elias, aproveitando o momento, desarmou-o e, com um golpe final, o derrubou. Malvino Costa caiu no chão da ponte, ferido e atordoado, finalmente derrotado, pagando por suas atrocidades passadas e presentes. Os farrapos que lutavam por perto, vendo seu líder cair, gritaram em vitória, e os imperiais, sem seu comandante cruel, começaram a recuar, desorganizados, fugindo pela mata. O barulho da batalha diminuiu, dando lugar a um silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo som da correnteza. Olívia sentiu o corpo de Elias ceder. Ele estava ferido, seu ombro sangrava e o cansaço o abateu. Ela o segurou, o corpo dela amparando o dele, e o abraçou com toda a força que tinha. Em meio aos escombros da ponte, a fumaça que subia e ao cheiro de pólvora, aquele abraço era a mais pura tradução da liberdade. Elias a apertou contra si, sentindo o calor dela, o cheiro de seus cabelos. Ele estava vivo, ela estava viva. O medo, a culpa, tudo se dissipou naquele abraço. Olívia levantou o rosto, os olhos azuis marejados de lágrimas, mas agora cheios de uma luz que ele não via há anos. A memória estava lá, completa. Ela o olhava não apenas como o barão que a salvou, o farrapo que lutava por sua terra, mas como o homem que ela amou, que lhe deu o colar de Macela, o homem que a achou e a salvou 2 vezes. A persistência do amor deles era inabalável, mais forte que a guerra, mais forte que o esquecimento. Elias, ela sussurrou, a voz embargada, o nome dele soando como uma melodia em seus lábios. Eu me lembro de tudo, eu te amo. Ele sentiu o coração explodir no peito, as lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. A promessa que ele fez, de achá-la, de protegê-la, havia sido cumprida. A verdadeira vitória não estava nos tiros cessados ou na fuga dos imperiais. Estava ali, naquele abraço, naqueles olhos que o viam de novo, que o amavam. Não muito longe. O jovem farrapo que Elias havia confiado os documentos da República emergiu da mata, ofegante, mas com a mochila segura. A missão estava cumprida, os documentos estavam a salvo. Mas a verdadeira conquista, para Elias e Olívia, não era a vitória na guerra, nem a segurança dos planos. Era o amor deles que havia sobrevivido a tudo, ao fogo, ao esquecimento, à distância e à crueldade da guerra. Juntos, feridos, mas vivos, eles haviam reencontrado não apenas um ao outro, mas a si mesmos. O abraço na ponte do Jaguari era o símbolo de uma liberdade maior. A liberdade de amar e ser amado, de um passado superado e um futuro finalmente abraçado. Anos se passaram, e o tempo que antes corria apressado em meio aos embates da guerra, agora se movia com a calma mansa das águas do Jaguari. A guerra, com suas dores e suas vitórias, havia, enfim, chegado ao seu final. As armas silenciaram com a tão sonhada paz de Poncho Verde, e o Rio Grande, ferido, mas altivo, começava a se reerguer, sob um céu que parecia mais azul e esperançoso. Na vasta estância do barão Elias Larré, que agora era também a estância da prenda Olívia Machado, a vida florescia como as lavouras após a chuva. O casarão, antes palco de tensões e preocupações, exalava um perfume de pão quente e felicidade. Olívia caminhava pelos corredores,
um sorriso sereno nos lábios, seus olhos azuis, antes perdidos, agora brilhavam com uma luz de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Sua memória estava plena, cada lembrança, cada pedaço de seu passado estava ali, aceito e compreendido. Ela não era mais a prenda sem rumo, mas a senhora daquelas terras, o amor de Elias, a mãe do pequeno Mateus que corria pelo pátio, sua risada pura enchendo o ar de alegria. Elias a observava, um homem transformado. A amargura que antes marcava seu rosto havia sido substituída por uma paz profunda. Ele ainda era o estancieiro poderoso, o líder respeitado, mas agora seus olhos carregavam a doçura de um amor que venceu tudo. Mateus, o menino de cabelos escuros e olhos que herdara de ambos, era a prova viva de que o amor deles era capaz de construir um futuro, mesmo após a mais cruel das guerras. Olívia, com seu ventre que prometia a chegada de um novo fruto, sentia-se completa. Seu passado, com suas chamas e seus segredos, não era mais uma prisão, mas a base de sua força. Certa tarde, quando o sol se derramava em tons dourados sobre a coxilha, pintando o horizonte com a beleza sem fim do pampa, Elias e Olívia estavam sentados na varanda do casarão. O pequeno Mateus dormia tranquilo em seu berço, e o silêncio era preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o suave sussurro do vento. Olívia encostou a cabeça no ombro de Elias, sentindo o calor do corpo dele, a segurança de seus braços. "Lembra-se de quando me encontrou na estrada real, Elias?" Ela perguntou, a voz mansa, quase um sussurro. "Eu estava tão perdida, tão cheia de medo." Elias apertou a mão dela, seu olhar distante, revisitando aquele dia. "Eu me lembro de cada detalhe, meu amor. Daquele colar de macela, da promessa que fiz a mim mesmo, de que te acharia, e de como a culpa me corroía por não ter te protegido antes." Olívia ergueu o rosto, seus olhos encontrando os dele. "Você me achou, Elias, e me salvou, não apenas da guerra, mas de mim mesma, do esquecimento. Meu passado não era imperdoável, era uma história de sobrevivência, e você foi o farol que me guiou de volta para casa." Ele sorriu, um sorriso cheio de ternura, beijando a testa dela. A proximidade dos corpos, o toque suave das mãos, a respiração suspensa de Olívia, tudo falava de uma química que agora era pura e serena. "Meu medo era que, ao se lembrar, você me rejeitasse", Elias confessou, a voz embargada. "Nunca", ela sussurrou, a voz carregada de amor. "Meu coração sempre soube, mesmo quando minha mente não. Você é meu lar, Elias. Eu estou em casa." O sol continuou sua descida, tingindo o céu de vermelho e roxo, e o casal permaneceu ali, abraçado. A vastidão da coxilha à frente deles parecia se curvar à força daquele amor. O amor deles, que havia persistido através da guerra, do tempo e do esquecimento, triunfara. A promessa de Elias estava cumprida, e Olívia, finalmente em paz, sabia que seu lugar era ali, ao lado do homem que, com seu amor e sua determinação, havia reconstruído seu mundo. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.